Bom, gente, eu achei muito interessante uma pergunta que veio nos stories e eu respondi lá, né? Mas eu acho interessante trazer para cá de uma forma mais extensa, né? Explicar mais, deixar mais explicadinho, porque a pergunta foi muito boa, né? Eu achei a pergunta excelente, que é sobre registro de batismo quando a criança é adotada por um casal homossexual, né? Como é que fica isso? Porque lá no livro do batismo aparece pai e mãe, né? E para a igreja é pai e mãe. Então, como é que ficaria isso? Bom, esse é um tema também que a gente discorre bastante, fala bastante lá na plataforma. Então, se você quiser dar um pulinho lá na plataforma, dar uma olhada, né? Tem vários cursos lá. Bom, mas a questão é o seguinte: esse daí é um ponto que pode gerar um monte de dúvidas nas secretarias das paróquias e até para as chancelarias das dioceses, né? Porque no final das contas, o Código de Direito Canônico ele não fala especificamente como resolver isso daí. Ele não explica como fazer com isso daí, né? Ele dá só diretrizes gerais de como registrar esses livros, né, de batismo, de matrimônio e tudo mais. Então ele não fala especificamente. Deveria vir de uma legislação mais específica das conferências episcopais, né, no nosso caso aqui a CNBB, e também do Pontifício Conselho para Textos Legislativos, que é um órgão lá da Santa Sé, né? Mas mesmo assim ainda é um negócio meio diferente, né? Um negócio que fica meio no ar. Bom, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa é que muitas vezes, não sempre, a gente precisa mostrar a realidade nesses registros, né? E a realidade é que a criança foi adotada por pais, por dois homens ou duas mulheres, né? Para a lei civil, ele teria dois pais ou duas mães, o que para a lei canônica ficaria meio um contrassenso, mas é possível sim fazer essa junção da lei civil com a lei canônica, porque a gente precisa demonstrar a realidade, assim como é o caso, no caso de uma criança ser adotada, né? Preciso constar que ela é adotada, né? Para poder, claro que existem situações e situações, né? Existem situações em que é melhor deixar isso em segredo, mas é bom deixar em algum lugar anotado, porque isso pode gerar até um problema sacramental lá na frente, né? Vai que vai ter um casamento entre irmãos, certo? Vai que vai ter um casamento, né, com consanguinidade aí que não dá para acontecer. Então é preciso ter esse tipo de anotação, né? Essa anotação real. Então, quando a criança, vamos para a parte da adoção com pais desconhecidos. Quando acontece uma adoção e os pais não, porque quando os pais são conhecidos é fácil, você vai e anota lá os pais biológicos e anota os pais adotivos. Beleza, tá resolvido todo o problema, essa parte é a parte fácil. Né? Agora, quando os pais são desconhecidos, a criança foi adotada, né, e não tem qualquer registro ou rastro aí dos pais biológicos, o costume da norma canônica orienta no sentido de fazer do princípio do que a gente chama de verdade jurídica, né? O princípio da verdade jurídica. Então, o livro de batismo ele precisa refletir essa realidade jurídica de filiação da pessoa, né? Da criança. Então, coloca lá, né? Adotado por fulano de tal e fulano de tal, né? Pelo o pai adotivo é tal e a mãe adotiva é tal. Bom, no livro, está escrito, nos livros que já vêm, né, pré-impressos, está escrito lá pai e mãe. Então é só colocar pai adotivo, mãe adotiva e escrever o nome deles na frente. Pronto, está resolvido. Né? Então a forma de registrar seria isso. No espaço destinado aos pais, insere o nome dos pais adotivos. Em muitos lugares já não é uma obrigação que se mencione que são adotivos, né, que os filhos são adotivos ali no corpo principal, mas é para evitar alguns estigmas, né, alguma discriminação futura. Mas é bom que tenha em algum lugar constando que aquela criança é adotiva, né, por questão de sacramental, como eu falei agora há pouco, né, anota a margem, pode ser uma anotação à margem, né, os pais são adotivos, alguma coisa assim. Agora, na questão da pergunta, quando os pais adotivos são do mesmo sexo,
né, duas mães ou dois pais, aí é um dos temas que tem gerado muita dúvida nos últimos anos, porque é uma coisa que tem acontecido e não é uma coisa que sempre aconteceu, né? Então a Santa Sé, ela enviou já orientações por meio de cartas circulares e tudo mais, como tem uma da congregação não, agora de Castério, né? De Castério para a doutrina da fé, e a CNBB também já se manifestou com relação a isso. Porque é uma coisa que está acontecendo, é uma realidade que a gente tem, e não dá para fechar o olho e fingir que isso não está acontecendo. Isso está acontecendo, né? E a igreja precisa se adequar nesse sentido, porque não dá para fingir que as coisas não existem, né? As coisas existem, a realidade antropológica existe. E agora, como a igreja vai lidar com isso? É assim que as coisas funcionam, né? A igreja está no mundo, então a gente precisa também se adequar a certas coisas, a certas questões. A gente não se adequa a questões doutrinárias. Isso daí a gente precisa ter uma visão muito clara disso. A doutrina nossa é sempre a mesma. Pai e mãe, a gente sabe que sempre é pai e mãe. Que a gente sabe que família é sacramental, né? Sacramento do matrimônio é homem e mulher. Então tem coisas doutrinais que são coisas doutrinais que não vão mudar. Agora, que a legislação civil aceita a adoção por dois homens ou duas mulheres, isso é uma realidade. Como é que a igreja vai lidar com isso? Entende a situação que eu estou colocando aqui? Então, é essa a posição. Então, pode haver um certo conflito entre registro civil e registro canônico, né? O registro lá no livro de batismo. E assim, embora, né, o registro civil, o brasileiro, ele permita a inscrição de pai e pai, porque acontece, né? No registro civil pode aparecer pai e pai, ou mãe e mãe. Aí tem outras loucuras aí que o povo coloca genitor, né? Genitores e tal, mas a princípio é pai, pai e mãe, quando acontece esse tipo de coisa. O livro de batismo é um documento litúrgico que segue a antropologia cristã, então não vai aparecer pai e pai, nem mãe e mãe, vai aparecer pai e mãe, né? Então, atualmente, a igreja, ela não nega o batismo a essa criança, a princípio, né? Desde que haja esperança fundada de que ela vai ser educada na fé católica, não se nega batismo para uma criança, né? Precisa ter essa esperança de educação católica, seja lá por quem for, né? Um avô, uma avó, um tio, os padrinhos, aí você batiza. Mas o registro, ele precisa ser feito de forma a não negar a doutrina sobre a família, né? Então a gente tem esse conflito. É ao mesmo tempo em que precisa reconhecer a responsabilidade legal dos adotantes, que tem responsabilidade legal. Então, como fazer, né? A forma técnica que tem acontecido, já que não existe uma legislação para o mundo inteiro universal, né? Existem algumas indicações, seja da Santa Sé, seja da CNBB e tudo mais, mas a forma técnica acaba vindo da legislação local e das orientações dos bispos, que são os legisladores locais, né? Já que não tem uma legislação universal. Então, muitos bispos, muitas dioceses, têm orientado que, em vez de usar os campos que estão lá pré-impressos, né, pai e mãe, o notário, o secretário paroquial, né, ele escreva a data, né, que foi o batismo da criança, adotada civilmente por, aí coloca o nome, né, dos dois, ou das duas. Ou em livros lá com os campos fixos, alguns tribunais, alguns juristas, né, canônicos, não gosto dessa ideia, mas alguns têm sugerido isso, de riscar as palavras pai e mãe e substituir por genitores. Né? Não concordo muito com essa parte, porque não é assim que nem a legislação civil existe discussão com relação a isso, né? E a gente não fica arriscando registros lá. Então, o que tem a prevalência, é preciso ter uma prevalência da certidão civil ali. Existem essas questões práticas que vão ter problema. No registro civil da criança vai acontecer uma coisa, no registro canônico vai acontecer outra. Não, né? Então, o que a gente faz, no final das contas, para poder garantir tudo, é colocar, olha, pai adotivo, pais adotivos, né? Pode simplesmente colocar assim, pais adotivos, fulano e fulano, né? E pronto, pais adotivos, fulana e fulana.
né? Pai significa para pai e para mãe. Então, pais adotivos, fulano e fulano, assim como acontece com os adotivos quando são adotivos homem e mulher. Não vejo problema nisso. Então, a caminha por aí, certo? É por aí que a gente vai fazer o registro, né? Não precisa criar muita coisa, inventar muita história depois disso. Beleza? Acho que eu expliquei. Se eu não expliquei, comenta aí que a gente vai trocando alguma ideia.